Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita apresentando o segundo volume de Salmos, do 73 a 150, do Horace Bullock. Eu já fiz o review do primeiro volume, que é esse aqui, ó, do Salmo 1 ao Salmo 72. Agora estarei fazendo o review do Salmo 73 a 150, que é o segundo volume. Tá? Horace Bullock, ele é doutor em Antigo Testamento e ele é perito no livro de Salmos. Por isso que ele foi escolhido para comentar Salmos. E essa série em inglês, infelizmente, foi interrompida, gente. Não sabemos por quê. Foram publicados 21 volumes. A editora publicou 21 volumes e parou. Com certeza aconteceu alguma coisa e nós não sabemos, né? Nós não sabemos. A Vida Nova, com certeza, vai trazer esses 21 volumes, que até o momento foram lançados. Ela está trazendo aos poucos, né? Do Antigo Testamento nós temos Salmos e Êxodo. No Novo Testamento nós temos também 1 Samuel e 2 Samuel, que eu tenho aqui. Maravilhoso. No Novo Testamento você tem Marcos, você tem Romanos, você tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, você tem as cartas, o comentário de 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago e Judas, que é um livro só, também maravilhoso. Eu fiz aqui o review para vocês dessa obra. Enfim, são comentários suntuosos, maravilhosos, que irão te ajudar de maneira expositiva a entender o texto. E dessa série, o maior é o de Salmos, até porque os Salmos é 150, né? São 150, eu não vou falar capítulos, né? Mas são 150 salmos, né? São 150 salmos que são louvores. Salmos não tem capítulos, são versos, porque são canções. É o inário oficial de Israel. E quem já assistiu os reviews que eu fiz aqui dessas obras, dessa série, que é uma série maravilhosa, você vai ter aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Cada volume, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, você vai ter a ideia central, você vai ter, para entender o texto, principais temas, para ensinar o texto e para ilustrar o texto. Quem não conhece o Horace Bullock, ele é PhD pela Hebrew Union College, é professor emérito de estudos bíblicos da Cátedra Franklin Dines, na Welton College, e é autor, aqui eu não vou saber pronunciar, mas envolve o Antigo Testamento. Uma introdução dos livros poéticos do Antigo Testamento. Tá? E também Salmos aqui, ó, o livro de Salmos. Salmos. Old Testament, Antigo Testamento. Poetic Books, livros poéticos. Então, uma introdução aos livros poéticos do Antigo Testamento e do livro de Salmos. Não leio inglês, mas de tanto você acompanhar algumas obras aí que são traduzidas para o português, você acaba aprendendo, né? Antigo Testamento, livros poéticos e por aí vai. Então, é uma série top. E esse comentário é essencial para pastores, pregadores e professores. E o diferencial dessa obra é que se trabalha o contexto histórico, social e cultural. E também fotos. Você vai ter várias fotos aqui, para você entender o contexto, nesse caso aqui, dos Salmos. Tá? Você tem aqui o sumário, começando com o Salmo 73, que é muito conhecido, o Salmo de Asaf, até o Salmo 150. Aí você tem os temas aqui, ó, os temas que ele dá para a exposição. Aqui você vai ter uma lista de quadros explicativos, que são maravilhosos, como aqui os votos, ó, votos, o tema do pastor dos Salmos, no Salmo 77 a 80, realinhamento de Raquel para Lia. Será que Deus engana?
a Fórmula da Aliança, Salmo 83 e a coletânea de Asaf, o tempo do terceiro livro, nomes de Deus no Salmo 84. Pausa aí, ó, para vocês lerem, vou ganhar tempo aqui, ó. Olha só. O Senhor reina, os salmos do Rei Celestial. Aqui, ó, os 13 atributos de Deus. Olha só. Nomes de Israel e de Judá. Aqui, ó. Simbolismo dos números. Que top, né? Deixa eu pegar aqui, ó, antes de entrar nos Salmos, né? Aqui é lista de quadros explicativos. E você vai ter também, além dos quadros, várias fotos. Ó, 13 atributos de Deus. Está na página 265. Então você vem aqui, ó. Aqui, ó. Os 13 atributos de Deus. Aí você tem os 13 atributos de Deus. Êxodo 34, 6 e 7 são entendidos como termos éticos que definem quem Deus é. Existem algumas variações em sua ordem, mas a seguinte relação é bastante comum. Aqui você tem a primeiro. Sou o Senhor, que é a palavra Yahvé. O nome pessoal de Deus indica seu atributo de misericórdia. Segundo, Deus, que a expressão em nosso português é Deus, né? Mas no hebraico é El, nome genérico para Deus. Nesse caso, a forma abreviada se refere ao poder absoluto de Deus, por meio do qual ele governa a natureza e a humanidade. Terceiro atributo, misericordioso. Está aqui a palavra hebraica. E a tradução na NVI é compassivo. Essa palavra é interpretada como uma referência à compaixão de Deus para com a miséria e o sofrimento humanos. Quarto atributo, cheio de graça. Hanun. Na humanidade, as qualidades de graça e misericórdia são bastante inconsistentes, mas em Deus elas são permanentes, e esse atributo específico indica que Deus é ativo e constante em sua aplicação de misericórdia e graça. Aí vai, ó, paciente, cheio de bondade, verdade, quem mantém sua misericórdia até a milésima geração, perdoa a iniquidade, transgressão, pecado, aqui, ó, os 13 atributos. E aqui está no Salmo 111, né? Essa exposição que ele faz. Então, eu li a lista de quadros explicativos, é maravilhoso. Deixa eu pegar mais um aqui, rapidamente. Cadê? Deixa eu pegar mais um aqui, ó. A leitura do Salmo 119. Deixa eu pegar aqui, ó, o simbolismo dos números. Mais fácil. O simbolismo dos números. É muita coisa boa. Meu Deus do céu. 512. Você vem aqui em 512, ó. Aí você tem, ó, na tradição judaica posterior, o estudo dos números e sua relevância, chamado gematria, adquiriu proeminência como a maneira predileta de ouvir e transmitir uma mensagem codificada em textos literários. Embora eu tenha afirmado em algumas ocasiões que certas tendências iniciais nessa direção podem ser detectadas em Salmos, o Salmo 150 parece ir além do estágio inicial e fornecer a amostra de uma prática avançada. Zenger, que é o Eric Zenger, né? O erudito, só que é liberal, né? Ele é liberal em Antigo Testamento, mas é um grande teólogo. Resume essas mensagens codificadas que podem ser detectadas no Salmo 150. Ali vai, ó. O imperativo louvem ocorre 10 vezes, e 10 é o número da completude e da perfeição, assim como o número 7 também, né? E o número 12, que talvez corresponde a 10 palavras, os 10 mandamentos da Torá, tá? E, cadê? Do Decálogo e as 10 palavras proferidas por Deus em Gênesis 1 para criar o mundo. Interessante, né? Duas aleluias formando um inclusio de 10 ocorrências. Aqui,
totaliza o número 12, corresponde ao número de tribos de Israel. Em sentido simbólico, todo Israel, passado, presente e futuro, se reúne nesse momento para oferecer a Deus o mais sublime louvor. Olha que preciosidade, gente. Detalhes que você não vai encontrar em outros comentários. O número de instrumentos musicais relacionados no Salmo é 7. Número perfeito, sugerindo que essa oferta musical de louvor é a oferta perfeita. Então, um simbolismo aí nos Salmos. Então, são detalhes que você precisa saber. Aqui, ó. O número total de vezes que o verbo louvar ocorre é 13, incluindo o verbo jussivo do versículo 6, parte A. O que talvez, aqui é o Salmo 150, ele está comentando, o último Salmo, né? O que talvez aponte para os 13 atributos em Êxodo 34, 6 e 7. Embora Zengue se mostre menos convencido dessa ideia. Que maravilha. Tá? Deixa eu pegar mais um que tem o tempo aqui, ó. Aqui é só a lista de quadros explicativos, tá? Cadê, meu Deus? Forma da aliança. Os nomes de Deus no Salmo 84. Você vem aqui no página 80. 73. Pronto. Os nomes de Deus no Salmo 84. Esse é o primeiro salmo depois do encerramento do chamado Saltério Eloísta. Por que Saltério Eloísta? Que chama Deus de Elohim, de Elohim, tá? Que tem preferência pelo nome divino Elohim. Quer fosse a intenção do editor do terceiro livro tornar esse salmo uma continuação apropriada para o Saltério Eloísta, quer não, ainda assim ele traz 7 ocorrências do tetragrama, que é o Yahvé, e 7 ocorrências do nome genérico, que é Elohim, como que para equalizar o uso, senão a importância dos nomes divinos. Talvez o salmista, no capítulo 34, procure ser bastante inclusivo quanto aos nomes divinos para marcar o final do saltério eloísta. Observe que a tabela a seguir inclui os nomes próprios para Deus, bem como outras designações, como Sol. Você tem aqui, ó, Senhor dos Exércitos, que é a NVI, que é Senhor Todo-Poderoso. Em hebraico é Yahvé, Sabaoth. Salmo 34, verso 1, verso 3, parte C, e verso 12, parte A. Senhor dos Exércitos, tá? Yahvé, Elohim, Sabaoth, verso 8, parte A. Senhor, Deus, Deus vivo, meu rei, sol, escudo, tá? Que é a palavra Shemesh, Shamash, tá? Que é uma polêmica muito grande, que eu não vou falar aqui, sobre os deuses babilônicos, os cananeus, né? Que Israel foi muito influenciado, tá? Inclusive eu fiz uma live sobre isso, né? A influência cananita, uma live ao vivo, está aí, está aqui no meu canal. A influência cananita em Israel. Israel nunca foi monoteísta. Se tornou depois do cativeiro, mas em sua maioria o povo era politeísta. Mas enfim, não vem ao caso aqui. Você tem os nomes de Deus aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Seguindo aqui, queridos, vamos para o salmo, para os comentários aqui, mostrar para vocês. Todos da série você tem aqui, ó. Seja bem-vindo à série de comentários positivos. São os organizadores, você tem os organizadores da série do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E como eu falei no início, essa série não foi completada em inglês. Só foram feitos ou publicados, lançados 21 volumes. Por que não sabemos. E na introdução à série de comentários, ele vai explicar, tá? Como trabalha o comentário. Como trabalha. Show. Vamos correr. Prefácio. Vamos lá. Aí já começa o Salmo 73. Aí ele coloca um tema. Na terra não há nada que eu deseje além de ti.
É um salmo de desabafo de Asaf. Asaf está sofrendo, passando uma situação difícil, e ele vê os ímpios prosperarem, ganharem dinheiro, se darem bem na vida, zombam de Deus e se dão bem. E ele, que é temente ao Senhor, está na pindaíba, né? Está passando uma situação complicada. Aí você tem a ideia central do texto. Qual é a ideia central do texto? O Salmo 73. Quando a prosperidade dos perversos faz nossa fé vacilar, Deus ainda é o único que importa. Essa é a ideia central que ele coloca aqui. Aí depois você tem, para entender o texto, que é o contexto histórico e cultural, que ele vai te dar do Salmo, para você entender. Depois do contexto histórico e cultural, ele vai falar aqui, ó, texto em contexto. Tá? O tema desse salmo o liga aos salmos 37 e 49, especialmente a Jó. Hostel Ezenger chama a atenção para o fato de que o salmista reivindica sua inocência, assim como Jó. Aqui as passagens. Ambos têm algum tipo de visão de Deus. E o perfil dos perversos apresentado em Salmos 73, do 4 ao 12, está bastante relacionado à descrição resumida de Jó 21, do 7 ao 34. Além disso, Walter Brueggemann e Patrick Miller observam que o verbo perecerá em 73, 27, traz à memória o mesmo verbo do verso 1, verso 6, do Salmo 1, verso 6, tá? Levará à destruição, na NVI, para mostrar que o Salmo 73 deve ser a introdução do terceiro livro, do Saltério, assim como o Salmo 1 é a introdução do primeiro livro. São 5 livros em um só, o livro de Salmos, né? Aí ele vai te dar, você tem os temas principais, né? Aqui, ó, você pode ler aí. Aí você vem, isso ele vai fazer com todos os salmos, tá? Todos. Esboço e estrutura. O poema está dividido em 3 partes, pelo uso do advérbio, certamente, que é ak, em hebraico. Verso aqui, ó. Primeiro, certamente, o problema e a crise que ele gerou, que é os versos 1 a 12. Segundo, certamente, a inveja e a perplexidade que ela gerou, do versos 3 a 17. Terceira subdivisão, certamente, a resolução e a realidade de Deus, do 18 ao 28. E aqui ele vai trabalhar os antecedentes agora históricos e culturais, tá? Então você vai para o Salmo, pregar no Salmo, nesse caso 73, já conhecendo o contexto histórico, cultural, enfim. Ele te dá os detalhes, aquilo que você precisa para você expor o texto, até porque é um comentário expositivo, tá? Antecedentes históricos e culturais, esse ele vai fazer com todos os salmos, e todos os livros dessa série, tanto do Antigo Testamento como do Novo, trabalha dessa forma. Ele te dá aqui, ó. E depois, há considerações interpretativas, que ele vai começar a exposição, tá? São exposições fantásticas, eles não é exposição longa, mas ele dá aquilo que você quer, tá? Ele é direto ao ponto, ele aplica o salmo também, porque exposição é explicação, você explica, tá? O título é Salmo de Asaf, o nome divino nos Salmos de Asaf é em grande parte 10 vezes, em grande parte das vezes, Elohim. Veja o quadro explicativo, os nomes divinos no Salmo 50. Na unidade sobre Salmo 50, e os nomes de Deus e o saltério eloísta. Na unidade sobre os Salmos 42 ao 43. Aí ele vem aqui, ó, o verso 1. Vai expondo. E por aí vai. Tá? Depois de expor, ele vai te dar aqui, ó, para ensinar o texto, as lições que você aprende desse salmo. Depois você tem para ilustrar o texto. E aqui ele cita, gente, ele vai citar, depende da situação, um filme, um relato biográfico, uma situação que aconteceu na vida de alguém, pode ser alguém famoso ou não, um livro, uma biografia, enfim. Nesse caso aqui, ó, para você entender melhor o texto, né, ele vai citar aqui, ó, o amor faz com que as boas obras de outros também sejam nossas. Pais da igreja,
Gregório Magno, também chamado de Gregório Grande. Né? Gregório Grande. Aqui, ó. Vai citar ele. Depois ele vai citar aqui, ó, por vezes a ansiedade é pecado. Nesse caso ele vai citar C.S. Lewis, dos maiores escritores do século passado, do século XX. Escreveu aí as Crônicas de Nárnia, né? Foi até para o cinema, né? Filme. Né? Mas os livros são melhores que o cinema. Que os filmes que muita coisa eles modificaram, né? Que vai para o cinema eles mexem. Leia os livros, tá? As Crônicas de Nárnia, a série, né? Do C.S. Lewis, que foi um cara extraordinário, né? E ele era ateu, olha só, e se converteu. Que maravilha, né? Que ele cita C.S. Lewis. Então, todos os salmos, ele vai trabalhar assim, dessa forma. Aí já vem aqui o Salmo 74. A mesma coisa, a mesma coisa. Tá? Tem salmos que ele vai dar mais uma ênfase, né? Aqueles salmos mais polêmicos. Deixa eu pegar aqui o Salmo 82. Você também tem fotos, você vai ter fotos aqui também, ó. Salmos que ele vai mostrar aqui como Salmo 74. Tabelas, ó. E a relação, nesse caso aqui do vocabulário em comum dos Salmos 74 e 79. Enfim, é muita coisa boa. Cadê? Levante-te, ó Deus, e julga a terra. Ideia central: a justiça é tão importante para Deus que se torna a régua com a qual ele mede nossa fidelidade. Interessante, né? A ideia central aqui, ó. Aí vem a mesma coisa, para entender o texto e contexto, esboço e estrutura, que é as subdivisões dos salmos, como é um expositivo, né? Então você tem aqui as subdivisões. Antecedentes históricos e culturais. Aí ele começa. Ele é um perito, né? Ele é hebraísta também, o Russell Bullock. Então ele traz aqui, de uma maneira bem fácil de entender, como aqui o Salmo 82:1, o verso 1 do Salmo 82, Deus preside. O verbo preside significa levantar, levanta-se e permanece em pé. Você tem Isaías 3, do 3 ao 14, apresenta o Senhor em pé para julgar seu povo. Os salmos de Asaf enfatizam o julgamento divino. Tá? Salmo 50, 74, 75, 76, e esse aqui, 82. Aí vem. Tá? Deus preside a grande assembleia. Inclusive, os liberais, né, que hoje com a arqueologia, querido, você tem muita informação, né? O Deus do panteão cananeu, o Deus principal, era o Deus El, que era casado com Ashera, ou Asherá, e junto com ela, ela teve 70 filhos com ela. Dentre esses filhos, o mais destacado, que era Baal. E havia vários Baals, não havia um só. Dependendo da localidade, o nome desse Deus mudava. E El, na mitologia cananeia, olha só que interessante, ele presidia a Assembleia dos Deuses. El era chamado de o pai dos deuses, tá? O pai dos anos, tá? O eterno. E ele tinha uma fisionomia, era retratado como idoso, barba branca, representando a sua experiência, a sua sabedoria e por aí vai. Muitos ligam esse salmo aqui, ó, os liberais, 82, tá? A mitologia cananeia. O escritor desse salmo, tá? Tinha um conhecimento da mitologia cananeia e faz essa ponte. Essa informação é boa para quando você for dar aula,
você dá uma aula, tá, de teologia, um assunto acadêmico, você pode trazer isso aí. Mas na pregação não, esquece isso. Pregação não, esquece isso. Mas numa aula, nesse caso aqui, como eu estou apresentando a obra, eu estou falando para vocês. Tá? Interessante isso, né? Interessante isso. Então você tem semelhanças aí. Porque a mitologia cananeia, gente, influenciou muito, mas muito, mas muito, muito o povo de Israel. Tá? Aqui ele vai continuar aqui, ó, falando. A grande assembleia, os deuses. Ó, não há consenso se os salmistas, ou pelo menos alguns deles, acreditavam na existência de outros deuses. Se eles acreditavam, eles não eram monoteístas, e sim enoteístas. Vamos lá. E outros deuses. Veja considerações adicionais. O significado de deuses nos Salmos 82. Depois desta unidade. De qualquer modo, esse salmista leva a sério a asserção dos devotos dos deuses. Aliás, ao argumentar contra os opositores, às vezes é necessário adotar suas pressuposições como se fossem verdadeiras para desqualificá-las. Fica evidente que o escritor do Salmo 82 acredita que os deuses aos quais ele se refere não são superiores aos seres humanos. Está no verso 7. Aí ele vai comentar agora o versículo 2. Até quando defenderei o culpado? Defenda, o salmo é sobre a justiça de Deus. Defenda os fracos e os órfãos. Versículo 4. Livre os fracos e necessitados. Versículo 5. Os deuses nada sabem. Tá? O sujeito dessa oração gramatical não é especificado. Literalmente. Eles nada sabem. Portanto, a NVI, ó, coloca NV porque é em inglês, mas é a NVI aqui, ó, a nova versão internacional. Preenche essa lacuna com deuses, especialmente porque os versos 1 e 6 se referem a eles. E os termos desse versículo correspondem a uma caricatura dos deuses. Eles nada sabem e nada entendem, e metaforicamente andam em trevas por causa de sua deficiência moral. As aspas foram acrescentadas, deuses, para permitir diferentes interpretações. Em nosso caso, entendemos como juízes. Deuses aqui, tá, são juízes. Uma vez que a justiça falha, os fundamentos que são os fundamentos morais, né, da terra são abalados. Então o salmista aqui está reivindicando, tá, a justiça de Deus. Senhor, você tem que punir os perversos, os malfeitores, que é o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Tá? Considerações teológicas, para ensinar o texto, para ilustrar o texto. Aqui ele vai trazer, ó, interpretar o salmo, comece pelo final. Tá? Ele vai trazer aqui um estilo de reportagem. Tá? Show de bola. E aqui você tem considerações adicionais, como é o texto polêmico, né? O significado de Deus nos Salmos 82. Ele vai dar o significado. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Mas é os melhores comentários de Salmos que nós temos em português, tá? E para se compreender o ambiente histórico, social, cultural, para mim é o melhor até o momento, tá? Olha que maravilha. Você tem fotos também, enfim, tabelas, ilustrações e por aí vai. Então, se você pretende adquirir um comentário expositivo, tá? Você tem aí do Hernandes, você tem aí do Charles Spurgeon, né? Aquela pérola, Tesouro de Davi, você tem do João Calvino. Se você já tem essas obras, essa aqui vai só acrescentar, ó, o volume 1 e o volume 2.
tá certo? Se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui, tá, as suas impressões. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ao se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações quando chegar um novo vídeo aqui no nosso humilde canal. Tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.